chamar uma pessoa agora e para encerrar o primeiro dia com chave de ouro. A gente vai ter o papo transformador com um cara que possui uma trajetória que dispensa elogios. Totalmente dispensa elogios. Formado em engenharia de produção pela Boston University e mestre em economia e finanças pela Dartmouth College, iniciou sua carreira no Banco Garantia. Em seguida, trabalhou na Monitor Consulting como consultor estratégico em variados setores. Em 1999, montou a BTG, uma agência de viagens voltada para o mercado corporativo, e ainda no mesmo ano vendeu a empresa para o JP Morgan Partners e encabeçou a montagem do portal de viagens Decolar.com. Decolar... Esse é quente. Ingressou no mestrado em 2002. Em 2004 foi contratado pela matriz da Cargill, em Minneapolis. Após 2 anos trabalhando por lá, voltou para o Brasil para coordenar a aquisição de usinas de açúcar, assim como gerir a usina Itapajipe e a coordenar as atividades de Business Development no departamento de açúcar. Em 2007, ingressou na Bracor Investimentos Imobiliários como diretor de investimentos, onde liderou as áreas operacionais e comerciais da empresa. Por fim, iniciou a trajetória na Cosan no final de 2009, como presidente da Cosan Alimentos, que congrega os negócios de açúcar do grupo. Após a venda da unidade de negócios no final de 2012, assumiu a presidência da Radar SA. Então, jovens transformadores, com vocês, Colin Butterfield! Olá, gente, boa tarde. Eu vou tentar manter o nível de energia desse meu querido amigo. Antes de vocês me olharem, me estereotiparem, o meu amigo Thiago já não aguenta eu falar isso, mas eu tenho que falar isso porque, de fato, eu já sei que vocês estão me olhando e falando de onde saiu esse gringo, com esse nome gringo, com essa cara de gringo, E eu quero deixar muito claro que eu sou de Piacatu, que é uma cidade de 5 mil habitantes no meio do nada. Eu nasci numa fazenda, eu cresci numa fazenda, fui para a escola rural, fiz minha primária numa escola rural e saí de lá na 4ª série, porque a escola rural tinha 4 fileiras, era a primeira fileira, a primeira série, a segunda fileira, a segunda série, a terceira e 4ª série. A professora vinha de manhã, fazia 3 linhas na lousa e passava lição para a primeira, segunda, terceira série. Eu acho que como eu sou um cara muito ansioso, uma das coisas que me ajudou, eu sempre estava na primeira série, eu prestava atenção na segunda, eu estava na segunda, eu prestava na terceira e assim por diante. E aí quando eu fui mudando de ano, você muda de carteira, vai para a carteira da direita. E quando eu cheguei na parede, que a próxima era a 5ª série, meus pais viraram para minha mãe e falaram: "Ixi, nós temos que levar essas crianças para uma cidade grande." Foi aí que eu fui para a grande cidade de Marília. E eu me mudei para Marília. E aí eu estudei em Marília até o meu ginásio. E no meu ginásio eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos, que era um sonho que eu sempre tive. E por incrível que pareça, às vezes você aprende muito mais com as coisas que dão errado do que dão certo. O intercâmbio deu muito errado. Eu fui parar na Carolina do Sul, morando num trailer com 2 aposentados a 25 milhas da cidade, no meio de uma mata. Pegava o ônibus escolar todo dia às 5 da manhã, no meio do escurão, num breu desgraçado, voltava para casa praticamente às 7 da noite. E nada que eu seja racista, mas eu era o único homem branco naquele ônibus, que é uma coisa interessante também. Então eu sofria muito bullying, porque era um cara, eu era um branco do Brasil, todo mundo tirava sarro, ninguém entendia. Em South Carolina ninguém tinha visto um cara fora que não seja americano, muito menos talvez da Carolina do Sul. E foi um ano um tanto quanto desafiador, porque foi muito entediante. Você imagina, eu morava num trailer com um casal de aposentados no meio de uma mata por um ano. E foi esse ano que eu acho que eu aprendi muita coisa. Esse ano eu amadureci muito rápido nesse ano. Olha o Emerson ali. Tudo bem, meu amigo? Estou vendo muita cara boa aqui. E aí eu voltei para o Brasil, e isso estamos falando no começo da década de 90.
A USP estava passando uma crise horrorosa, greves de professores já estavam há 9 meses. Aquele ano os alunos tinham perdido o ano letivo e meu pai falou: filhão, se você conseguir entrar numa faculdade dos Estados Unidos, a gente dá um jeito, a gente apoia. E aí eu fui e eu tive a oportunidade de estudar nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos eu tive uma experiência muito interessante, não tanto pela engenharia em si, mas outra coisa que me moldou muito foi quando eu cheguei lá. Eu fui estudar numa cidade maravilhosa chamada Boston, e para quem conhece Boston, tem um rio que separa Boston de Cambridge. E esse rio é o rio mais conhecido do mundo como o centro de remo do mundo. E por eu ter sido... Você lembra do Scooby-Doo, o Salsicha? Eu, naquela época, era um salsicha. Eu era um cara longo, fino. Eu estava caminhando nos primeiros dias lá na faculdade, e aí um técnico chegou e falou: escuta, você não quer tentar entrar no time de remo? Remo? O que é remo? É um barco comprido que você vai. Aí uma manhã eu fui lá fazer o teste de remo e eu entrei no time de remo e eu comecei a levar remo muito a sério. E eu vou dizer que essa foi uma segunda grande lição na minha vida que me moldou muito, que foi o remo. Porque o remo é um esporte excepcional no sentido que você tem 8 caras remando como louco. E se dentro desse time de 8 pessoas, 7 são campeões olímpicos e o 8º não está remando na mesma frequência dos outros 7, não tenha dúvida, você chega em último lugar. Agora, se você tem 8 caras medianos, absolutamente em sincronia, com uma cumplicidade ímpar, trabalhando junto e remando junto na mesma cadência, esse é o tipo de time que ganha qualquer competição. E eu me envolvi com remo, e remo foi parte da minha vida por 5 anos, acordando às 4h30 da manhã todo dia, de domingo a domingo. E isso te cria uma disciplina um tanto quanto árdua. E eu digo que eu acho que hoje, se eu gerencio o que eu gerencio hoje, eu ainda aplico muito 2 aprendizados que eu tive. Um foi no saudoso Banco Garantia. Todo mundo conhece bem as histórias do Banco Garantia, do trio, do Sonhar Grande, do Jorge Paulo. Eu vivenciei aqueles anos áureos do Banco Garantia, posso contar milhões de histórias. Posso ficar 2 horas aqui contando só das histórias dos 3 anos que eu passei lá. Então, aquilo lá me moldou muito. E a outra coisa que me moldou muito foi o remo. Porque o remo, eu tenho absoluta convicção que se você quer ganhar qualquer coisa, seja lá o que você for fazer na tua vida, o que você tem que fazer é saber trabalhar com as outras pessoas e através das outras pessoas. Você nunca vai chegar em lugar nenhum trabalhando sozinho e achando que você é uma estrela solitária. Estrelas solitárias não vão muito longe, na minha opinião. Então, um pouco da minha história. Eu, de fato, sou conhecido como o cara que fundou o Decolar. Fiz o erro de vender a minha agência muito cedo, porque senão hoje eu seria um bilionário, provavelmente, porque dizem que o Decolar hoje vale bilhões de dólares. Foi uma coisa que eu montei na época. Não olhem para mim como um cara rico, porque, na verdade, eu vendi por ações que viraram pó. Então, foi uma experiência muito boa. Até hoje, uma coisa engraçada, em 2001, eu fui capa da Vejinha de São Paulo, como o garoto prodígio que montou o Decolar. É uma coisa muito engraçada. Você quer se tornar o homem mais bonito do Brasil, de um dia para o outro, é você ficar na capinha da Vejinha. Para você ver como o ser humano é hipócrita, né? Um dia ninguém te conhece, o dia seguinte, onde você vai, todo mundo, você entra num restaurante e pensa... E até hoje as pessoas olham para mim ainda, de vez em quando, daquela época, e ainda acham que possivelmente eu fui um dos bilionários da internet que vendeu a empresa por bilhões. Mas não. Eu vendi por ações, mas aí vem um outro aprendizado muito interessante na minha vida. E eu falo isso de coração. Eu nunca na minha vida fiz nada por dinheiro. Para mim, dinheiro é sempre consequência. Você tem que trabalhar na tua vida levando o dinheiro como sendo uma consequência e não um fim. Se você acha que você vai ganhar dinheiro e o driver de você crescer na tua vida é dinheiro, eu já posso lhe adiantar. Ou você vai até chegar lá, mas você vai ser uma mais frustrada ou mulher mais frustrada do mundo, ou você não vai chegar lá. E quando eu participo muito da Fundação Estudar, que é uma entidade que eu adoro, eu vejo o Tiago aqui e muitas outras caras que estão envolvidos indiretamente, e a Fundação Estudar, uma das coisas maravilhosas da Fundação Estudar fala todo mundo tem que ter um sonho grande, né? E eu sou uma das pessoas também que eu ouso em dizer que as pessoas interpretam mal essa história de sonho grande. Porque todo mundo acha que sonho grande significa ser o próximo Jorge Paulo Lemann do Brasil. Significa ser o novo Zuckerberg do Brasil, fazer o novo Facebook. E eu vou lhes dizer que sonho grande para mim é nada mais do que você saber qual é o seu propósito de vida.
Você pode ser um sonho grande por você ter um propósito de vida de falar, eu quero ser capaz de tocar uma creche e cuidar das crianças de São Paulo melhor do que ninguém e ver que crianças abandonadas de São Paulo sejam amadas. Esse é um sonho maravilhoso. E se esse é o teu propósito de vida, faça isso. Não troque sonho grande, não confunda sonho grande com meta financeira, gente. E eu tenho a oportunidade de conversar com muitos jovens da geração de vocês, e vocês são uma geração fascinante. Tem pessoas da minha idade, infelizmente eu já estou naquela categoria que eu posso dizer que eu sou mais velho, eu odeio falar isso, mas infelizmente eu estou lá. E tem muita gente que toca empresas que não sabem lidar com a geração de vocês. Porque você é uma geração que não sabe o que quer, é uma geração que não aceita hierarquia, é uma geração que, quando começa a ficar bom, já quer ir para outro lugar, nunca está feliz onde está. Eu falo, é isso mesmo. E eu acho fascinante trabalhar com essa geração. Porque é muito simples. Você quer deixar essa geração feliz? Você só tem que cuidar bem dessa geração. Você tem que fazer, como eu sempre falo no trabalho, eu tenho muitos jovens trabalhando comigo, e você tem que sempre deixar vocês, eu sei como trabalhar com vocês. É sempre manter vocês assim, imagina que aqui é um penhasco, é sempre deixar vocês andando ali bem na beirada, de vez em quando você dá uma escorregadinha assim, ó, e dá uma impressão que vocês vão cair. Aí, de vez em quando, você vai lá e dá um empurrãozinho para dar um susto, aí você segura e fala, não, só para ver que você está vivo. Ou a mesma coisa se você está numa banheira com a água aqui, assim, ó, você traz a água até aqui da geração de vocês. Aí, de vez em quando, você vai lá e dá uma afogadinha, só para dar uma acordada. E vocês funcionam muito bem nesse tipo de pressão. Vocês gostam de pressão, vocês gostam de serem ouvidos, vocês gostam de um chefe ou um líder que mostre que estão preocupados com o propósito que vocês têm. Enfim, eu sei que vocês estão debatendo aqui hoje o dia todo temas fascinantes em diferentes frentes. Nós moramos num país extremamente complicado. Nós moramos num país que está muito doente. Ele precisa de muita ajuda, ele precisa de muita liderança. O Brasil está vivendo um apagão de liderança brutal. Na frente política, então, é o maior apagão da face da Terra. O grande problema político do Brasil é o apagão de liderança que o Brasil tem. O Brasil não tem, mesmo se a gente tirar toda a corja que está lá hoje, o problema é que o que está na segunda derivada da corja é pior do que a primeira. Se tira a segunda derivada, é pior a terceira. Então, nós temos que trabalhar numa renovação política nesse país, se você quer falar em política. E, infelizmente, essa política brasileira colocou a gente numa situação complicada e os próximos anos não vão ser fáceis. Mas, para a gente corrigir nosso país, a geração de vocês é que vai fazer esse trabalho. E se vocês não se engajarem e não ajudarem a resolver os problemas do Brasil e entenderem o problema brasileiro, nós vamos ter problemas grandes no futuro. Porque uma coisa que eu também me preocupo em relação ao Brasil é que eu acho que os jovens estão muito pouco engajados politicamente. Na minha época já havia mais engajamento político, havia mais interesse político e eu estou vendo um baixo engajamento político. E eu estou achando que nós estamos muito omissos e muito conformistas ultimamente. E nós temos que ficar um pouco mais preocupados com o que está aí. Por fim, eu sei que me deram 20 minutos, eu posso falar rapidamente por muito tempo, mas vocês estão aqui tentando traçar os futuros de vocês, e eu sei que todos vocês têm talentos incríveis e uma energia exacerbada. Deixa eu só contar para vocês duas coisinhas que talvez possam ajudar vocês na carreira de vocês, pelo menos são 2 conselhos que me deram, e conselho é tipo da coisa que você pode jogar fora depois do momento que você ouviu, ou você pode fazer alguma coisa com ele. Pelo menos para mim, esses 2 conselhos valeram muito e é uma forma que eu guio muito minha vida. O primeiro conselho é o seguinte: nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Nós temos uma mania de procrastinar o que a gente não gosta de fazer e fazer o que a gente gosta hoje. Então eu quero dizer o seguinte, muito simples. Se você tem uma matéria que você não gosta, estuda ela primeiro. Não deixa ela para o fim. Porque vai ser um desastre. Porque a procrastinação, você vai deixar para o último momento desenhar, você fazer aquilo que você não gosta e você não vai fazer bem. Se você tem que fazer uma coisa... E outra coisa, do momento de hoje até o momento que você vai começar a estudar aquilo que você não gosta, você vai estar sofrendo. Porque você vai estar o tempo todo, você vai estar uma chopada com os amigos, mas no fundo da sua cabeça vai estar assim, ai meu Deus, amanhã eu preciso acordar e eu preciso ver aquilo. Então, uma coisa que eu aprendi, eu acho que Remo me ensinou muito isso, põe na cabeça um pouco o que você tem que fazer, que você não gosta, faça rápido. Porque a partir do momento que você fez, tudo que vem depois é só prazer, é gostoso. Mas se você inverte essa equação tão boba, você vai estar o tempo todo sofrendo. Você vai estar o tempo todo falando, ai meu Deus,
eu tenho que fazer aquilo. Ai, meu Deus, por quê? Porque você enrolou até o momento próximo da data limite e aí ficou complicado. Esse é o número 1. Segundo conselho que eu posso dar para vocês, e se vocês veem minha trajetória de vida, você vai ver que ela é recheada desse segundo, saiam da sua zona de conforto. Tem uma coisa muito séria na vida de todo mundo, eu acho, que chama-se zona de conforto. Zona de conforto significa você deixar de fazer coisas interessantes na tua vida porque você está com medo do incerto. Mas eu vou lhe dizer que é no incerto que você vai ter imensos aprendizados na tua vida. Eu morei numa fazenda, cresci numa fazenda, meu pai até hoje é agricultor. De lá eu fui para Marília, de Marília eu fui para Carolina do Sul, de Carolina do Sul voltei para cá, aí eu tentei entrar na faculdade americana, consegui entrar na faculdade muito boa, aí eu vi um negócio chamado Remo, falei, puxa, que interessante, aí eu comecei a trabalhar por lá, aí depois alguém lá me falou, quando eu estava me formando, falei assim, escuta, eu quero ir para trabalhar no Brasil, eu não tinha ideia do que eu queria fazer, porque o único mentor que eu tinha era meu pai, e se eu perguntasse meu pai, ele falou assim, vai plantar milho, e eu sabia que eu não queria plantar milho, então entre as pessoas que eu conheci lá, alguém me falou, olha, você quer aprender muito na vida? Um lugar bom para você aprender é um banco de investimento. Banco de investimento, o que é? Mas o que é diferente de um banco de investimento de um banco comercial, esse banco que eu vejo de rua? Não, é diferente, que aí me explicavam, eu fazia de conta que eu entendia, não entendia nada, mas então tá bom, se você quer trabalhar no banco de investimento bom, onde é isso? Tem um lugar que todo jovem do Brasil sonha trabalhar, que chama-se Banco Garantia. Eu falei, não me dá um desafio, né? Não me dá um desafio. Eu falei, esse lugar é difícil de entrar? Então é lá mesmo que eu quero ir. E aí, entrei numa garantia, foi uma grande escola. E quando eu vi que eu não servia para ser banqueiro, eu não consigo ser banqueiro. Para mim é chato. Banco é um tédio. Porque banco nada mais é do que você está tentando convencer cliente de tirar dinheiro de transferir dinheiro de A para B, de B para C, de C para D. Porque toda vez que você está mexendo o dinheiro, o banco recebe uma taxinha pequenininha e está ganhando muito dinheiro. Então, banco é nada mais do que convencer pessoas que têm dinheiro dentro daquele banco, mexer dinheiro para tirar uma casquinha. Isso não está produzindo muito na minha... Desculpa os banqueiros de plantão, eu fui banqueiro. Então, bancário, desculpa, não banqueiro. Banqueiro não, bancário. E quando eu vi que eu não gostava daquilo, o Banco Garantia estava recheado de pessoas que estavam fazendo milhões. Eu fui bem pago lá. Mas chegou uma hora que eu não gostava mais daquilo. Eu não estava feliz, eu estava infeliz. Eu tive a coragem de pedir demissão e falar agora que eu trabalho numa consultoria, porque me falaram que consultoria é uma coisa muito interessante. E, de fato, graças a Deus, graças a ter ido à consultoria, eu conheci 2 sócios incríveis e 2 amigos de vida que eu tenho que me permitiram convidar eles a ir montar a BTG, que virou a Decolar. E depois do Decolar, eu tive a coragem de mudar completamente minha carreira e trabalhar com fusões e aquisições em Minneapolis, nos Estados Unidos. E depois disso fui trabalhar num fundo de investimento de um private equity. E depois disso fui trabalhar numa empresa chamada Cosan, que era uma empresa na época, só fazia álcool e açúcar, e era uma grande um conglomerado de usinas. Só que ali tinha um sonho onde os executivos que foram recrutados, eles queriam diversificar essa empresa e transformar essa empresa num conglomerado de diferentes projetos. E eu acreditei na ideia. E hoje, 5 anos depois, a Cosan é um conglomerado que tem a ALL, a Comgás, a Raizen, a Radar e a Móbil. 5 empresas incríveis. E o que era, em 2009, o nosso faturamento, que era álcool e açúcar, hoje representa 20% do todo. E foi um trabalho louco isso, e muito divertido e muito gratificante. Então, não tenha medo de sair da sua zona de conforto. Se eu posso lhes dar esse conselho, isso eu falo de coração. Porém, para a geração de vocês, tem um perigo falar muito isso. Porque vocês nunca estão felizes onde estão. Vocês têm uma ansiedade embutida no DNA de vocês. Então, também vocês têm que saber diferenciar o que faz sentido mudar de zona de conforto na hora certa. Eu estou cansado de ver jovens falando assim, não, eu me formei no ITA e agora eu estou aqui na McKinsey, estou trabalhando há 6 meses na McKinsey e já me convidaram para trabalhar em 3 startups, mas eu não sei bem e eu estou tentando entrar em Harvard. E, sabe, mas eu não estou muito feliz porque eu não sei, eu estou achando que eu vou lá no Google agora. Por que você quer ir para o Google? Eu não sei, porque está muito fácil tudo que eu estou fazendo. Ah, tá bom. E onde que você estava 5 anos atrás? Eu estava matando calango no sul do Piauí e tentando e vendendo almoço para comprar janta. Olha só, temos relativos onde você chegou. Gente, calma, relaxa, respira um pouco, faça um pouco de yoga. Respira um pouco. Ou seja,
Todo ciclo onde vocês estiverem tem começo, meio e fim. Fechem o ciclo. Começo, meio e fim. Não saiam no meio do ciclo. Isso não cai bem. E também tem uma coisa muito importante na vida de vocês, que é reputação. A hora que vocês forem para o próximo lugar, eles vão ligar para o teu ex-funcionário, ex-empregador, e falar assim, por que ele saiu de lá? Ah, sei lá, porque é um cara ansioso para burro, não aguenta nada, não vai cair bem. Então, tenham certeza que vocês sempre saem num lugar, mas deixam as portas escancaradamente abertas de onde você saiu. Saiam bem, saiam bem. Então, contenham a ansiedade de vocês. E eu vou só terminar com esse último ponto, que é, sempre vocês acham que a grama do vizinho é mais verde. Está embutido no DNA de vocês. É parte do DNA da geração de vocês. Saibam que a grama do vizinho pode parecer mais verde, mas quando você vai para aquela grama, quantas e quantas vezes você se arrepende de ter feito isso e você olha para trás e fala assim, meu Deus, como eu era feliz e não sabia. Então, respirem um pouco e curtam mais o presente, curtam onde você está, tirem o máximo de onde vocês estão. Não se preocupam tanto com onde os outros estão ou quais são outras oportunidades que você tem à esquerda e à direita. Faça o melhor com aquilo que é lhe dado naquele momento. Curtam o presente, trabalhem o presente com mais voracidade, sem se preocupar tanto com o futuro. Paro por aqui, porque eu sei que agora vamos bater um papo de perguntas e respostas, e me deram 20 minutos, mas eu queria só dar uma pincelada aí um pouco em alguns conselhos, se valem. Vocês tiveram um dia maravilhoso e eu espero que... A única diferença que eu tenho de vocês é que eu sou mais velho, infelizmente. Isso significa que passou mais água embaixo da minha ponte e eu posso tomar a liberdade de tentar dar para vocês alguns conselhos que podem servir para vocês e daqui 20 anos vocês olharem para trás e falarem, tinha um maluco meio americano com cara de gringo falando caipirês que falou algumas coisas que fizeram sentido para mim. Vou parar por aqui. Vamos lá então, pra gente dar sequência. Convido, vem pra cá, salve de palmas pra ele, vem pra cá, Anderson! Você tá contigo. Maravilha. Então vamos começar aqui um papo, Colin. Legal que vai fazer diferente, então vamos... Quero andar um pouco, gente. Fiquei sentado o dia todo. Eu falei, Anderson, deixa andar um pouco, vai. Maravilha. Então, pessoal, primeiro, antes de começar, lembrem-se, nome e cidade de onde vem nas perguntas no papel. E vem mandando para cá para saber um pouquinho mais da história e as perguntas que vocês querem conhecer sobre o Colin. Colin, eu vou começar com uma pergunta fácil para você. Você é um cara que tem uma trajetória assim hiper inspiradora. A gente traz pessoas aqui para conversar com jovens, para que os jovens possam conhecer um pouco de história de líderes de hoje que, de fato, de alguma forma, transformaram a realidade em que se encontram e que possam, de alguma forma, inspirar ou mostrar o caminho das pedras para que essa molecada aí consiga fazer, eventualmente, a mesma coisa. Porque a gente tem aqui, hoje, nesse auditório, os jovens mais transformadores do país. E... olhando para trás e também olhando um pouco para frente, Colin, como é que você quer ser lembrado? Qual que é o legado que o Colin Butterfield quer deixar com o seu trabalho neste pequeno planetinha? O que escreveriam na minha lápide se eu morresse, se eu ficasse para ser feliz, né? Eu vou responder meio rápido, porque já me fizeram essa pergunta. A primeira vez eu precisei pensar muito, mas eu diria que minha lápide para eu ser um homem feliz seria que seria coisa assim: aqui jaz Colin, um cara que treinou e transformou a vida de muita gente. Eu diria que honestamente eu estaria por aí. E foi um grande pai e um grande marido. Por aí. Muito legal, uma salva de palmas, gente. Bom, vamos para algumas perguntas de carreira aqui, vai. O que te motivou a vender a Decolar na época? E se você tem algum sonho ainda a realizar? O Thiago Santos de Curitiba, Paraná, está perguntando.
E eu acrescentaria uma pergunta dele, se você se arrepende. Vamos lá. Não me arrependo, porque eu aprendi demais com isso e claro, eu tive outras experiências depois do Decolar fantásticas, que eu acho que me deram muito mais oportunidades até do que se eu tivesse permanecido lá. Por que eu vendi? Muito simples. Vou colocar vocês na minha posição. 26 anos, abri minha agência, estava fazendo um negócio que estava bombando, estava crescendo muito. Eu estava morando numa um pensionato com 3 amigos, porque eu tinha vendido meu carro e tudo que eu tinha para pôr nessa agência. Eu não sabia se eu tinha dinheiro para manter o negócio vivo até o final do ano. O negócio estava crescendo muito, precisava de muito capital de giro, eu não conseguia buscar capital de giro. Como eu não tinha patrocínio nem patrocínio nenhum na época, você fica sempre com aquela ansiedade que algo vai dar errado e não vai continuar crescendo no mesmo ritmo. E aí um dia, estamos no nosso buraco lá, trabalhando como um louco, está crescendo muito, e toca o telefone e uma mulher dos Estados Unidos me liga, chamada Susan Siegel, na época, que era simplesmente a mulher que estava em todas as capas de todas as revistas de business dos Estados Unidos como a mulher mais poderosa do mundo, de internet do mundo. E ela me liga e fala: Colin, eu quero falar com você, estou te mandando uma passagem de business class amanhã, você vem para Nova York conversar comigo. E aí vai um moleque de 26 anos para Nova York, chega lá, tem uma limusine te esperando, e te leva para o 40º andar do JP Morgan Partners, e você entra no 40º andar do JP Morgan, tem uma sala com mais ou menos 12 pessoas em volta, todo mundo MBA de Harvard, ou Deus sabe de onde, e chego eu lá de 26 anos, e a mulher fala: estamos aqui porque nós vamos fazer um projeto que é o Expedia da América do Sul, nós vamos chamar esse projeto de Decolar, e você é o cara que é para tocar esse negócio. E para você tocar esse negócio, nós vamos comprar aquela espelunca de agência que você tem, e para você parar de se preocupar com ela, e você vai pôr esse projeto para andar. E aí, você ia ficar maluco de encantado ou não? Aí, não só isso, aí que vem arrependimento. Ela perguntou, eu falei: tá bem, eu topo. 2 semanas depois ela fez uma proposta incrível. Ela fez a pergunta que aí eu me arrependo da resposta. Falou assim: você quer isso em dinheiro ou em ações? E eu devia ter falado em dinheiro, porque eu falei em ações, e eu peguei não ações do Decolar, eu peguei ações de uma holding que tinha uma série de empresas investidas no Brasil, você não vai nem lembrar de muitas delas: Local, Elefante, Patagon. A Patagon foi bem, mas tinha uma série, a Star Media, que foi a maior, botaram 300 milhões de dólares na Star Media, virou pó. Então eu virei acionista dessa holding, e os únicos 2 negócios que sobreviveram foi a Patagon e o Decolar. Mas os acionistas que entraram nessa holding virou pó as ações dela. Então não, mas não me arrependo não. Maravilha. E uma pergunta, aproveitando disso, a gente está falando de empreendedorismo, a Júlia de Belo Horizonte está perguntando: como mentor Endeavor empreendedor, eu preciso perguntar, empreender é? Ter coragem. Tem que ter muita coragem para empreender, gente. E muita disciplina. Você tem que ter muita disciplina, porque nós, como seres humanos, temos uma tendência natural de ser otimistas. Por melhor que você faça o teu business plan, você sempre acha que vai dar certo o teu business plan. Que você sempre colocou todas as variáveis lá dentro para dar certo. E você nunca testa as tuas hipóteses da forma correta o suficiente. E quantos negócios maravilhosos que morrem na praia porque o cara simplesmente não se planejou suficientemente bem no começo. Muito bacana, Colin. Vamos aproveitar aqui que a galera está se empolgando. Você acredita que emprego em grandes corporações está perto do fim? O Matheus de Curitiba está perguntando. Eu acho que é mais no sentido de as carreiras, né, das formas como são, elas vão ser transformadas? Qual a sua visão em relação a isso? Não, eu acho que não estão nem um pouco o fim. O que elas estão as corporações estão numa metamorfose de saber entender a geração de vocês. As corporações não estão sabendo lidar com a geração de vocês, mas as corporações precisam muito da geração de vocês, e carreiras em grandes corporações são fascinantes. Para mim, eu costumo dizer que é muito mais gostoso você empreender dentro de uma grande empresa que te dá liberdade de empreender do que você empreender fora, sem apoio e sem nenhum. Se você te dão a chave de você tocar livremente uma empresa imensa que está doente, que é exatamente o que eu venho fazendo nos últimos 7 anos,
é maravilhoso. É maravilhoso você poder entrar numa empresa com gente que está desanimada, que está ruim, que está sem norte, que está sem estratégia, que está perdendo dinheiro, e você ir lá dentro e fazer uma transformação. É muito gostoso. Mas não foi bem a pergunta. A pergunta foi se as carreiras em grandes corporações estão morrendo. Eu acho que não, de forma nenhuma. E eu acho que a geração de vocês deveriam olhar com carinho as grandes corporações, porque trabalhar e fazer carreira em grandes corporações é uma excelente carreira para se seguir. Muito legal. Vou aproveitar aqui uma pergunta da Ellen Pedroso, de Rush. Ela... E eu que achei que eu era complicado. Mas ela fez uma pergunta muito boa. Se você tivesse na nossa idade, uns 20 e poucos anos, como trabalharia a presença nesse mundo frenético, né? Você planejaria o futuro? Se apoiaria em quais pilares para tomar as decisões, mesmo com inexperiência? O que você faria? Boa pergunta. Eu faria duas coisas. Primeiro, uma que eu já falei para vocês. Trabalhem mais o presente, parem de se preocupar tanto com o futuro. Façam bem, curtam o presente. Parem de se preocupar tanto com o futuro. Segundo, eu acho que a maior lição da vida, pelo menos para mim sempre foi, é aprender com os erros. Ninguém sobe na vida sem você crescer, aprender com os erros. Porém, você não precisa necessariamente sempre errar para você aprender. Ao contrário, se você errar muito, você provavelmente não vai subir, porque ninguém vai te perdoar tantas vezes, ficar cometendo erros tantas vezes. Então, como é que você aprende com erros? Sem errar tanto? Muito simples. Observe e fale e ouça muito. Uma coisa que eu falo sempre, quando alguém vem trabalhar comigo, a primeira coisa que eu falo, os primeiros 6 meses, por favor, seja muito mais coruja que papagaio. Porque o que acontece? A pessoa tem uma mania de querer entrar e começar já com o papagaio logo do começo. Falar. O papagaio fala muito e ouve pouco. Coruja ouve demais e fala quase nada. Seja muito mais coruja que papagaio. Porque a melhor forma de você aprender com os erros é aprender com os erros dos outros. Não que você esteja torcendo que os outros errem, mas as outras pessoas erram como você. Basta você constantemente aprender com os erros dos outros. Então, eu digo sempre, você tem que louvar erros. Louvar no sentido, incorpore erros para você falar, não farei isso de novo errado. E olhe para os outros e aprenda com os erros dos outros. Outra coisa que eu gosto muito é ler muito biografias de pessoas de muito sucesso. Você aprende horrores com biografias de pessoas de sucesso. Horrores. Eu era, pelo menos. Depois que eu tenho 3 filhos hoje, desde que eu tenho os meus 3 filhos, muita coisa na minha vida eu deixei de fazer. Uma delas é ler. Mas antes eu lia muito. E eu era um devorador de biografias no passado. Eu aprendi muito com biografias dos outros. Muito legal. E o José Pugliese de Guará, São Paulo, está perguntando para você como é que você, então, planeja a sua vida profissional para os próximos anos. E como é que você imagina o Brasil lá? Essa boa. Tá esquentando. Eu não estou chegando lá, eu vou chegar. A minha carreira, eu dou risada porque eu estou, na verdade, no momento daqueles que eu não sei se eu compro a bicicleta ou caso em relação da minha carreira. Porque chega um momento da tua vida que eu não quero me gabar, mas eu estou numa posição que eu nunca sonhei na minha vida que eu estaria. Ou seja, eu já meio em termos de onde eu cheguei na minha carreira, eu não tenho mais desejos de subir mais. Ou eu também nunca fui um cara ambicioso pelo poder. Eu gosto muito mais do desafio. E eu estou num desafio maravilhoso e fui dado 3 desafios incríveis nos últimos 7 anos. Então, em termos de carreira, eu estou numa situação muito confortável. Mas, para quem me conhece bem também, eu odeio conforto. Então, eu quero uma nova zona de desconforto. Então, eu venho refletindo muito algumas ideias, inclusive a ideia de empreender de novo no médio prazo aí. Então, mas empreender tem que ter uma coragem muito grande, porque você com 3 filhos e uma casa para manter e todos os custos de vida de São Paulo, você não pode errar muito, não. Em relação ao Brasil, eu deposito na mão de vocês mudar esse Brasil, porque ele precisa de ajuda. E se vocês não começarem a demandar mudanças nesse Brasil, gente, nós não vamos ter um Brasil fácil na próxima década, não. Porque nós estamos vivendo um país com um câncer monumental que é
Nós temos um governo pesado demais para o que o Brasil consegue produzir. Então, a atividade produtiva do Brasil está sangrando muito, porque tem um Estado pesado demais em cima para manter, e esse Estado está sendo extremamente ineficiente. Ele não consegue pagar a sua dívida, ele não consegue pagar a saúde decente para os cidadãos, ele não consegue dar uma educação boa, ele não consegue dar uma previdência futura conforme prometeu, e já está comendo 40% do PIB do Brasil. Então, nós temos um governo agigantado e uns serviços péssimos. Eu costumo falar que a gente está vivendo uma dicotomia maluca, que é como você morar na Dinamarca, só que está pagando... Você está pagando imposto como se você morasse na Dinamarca, só que está recebendo serviços como se morasse em Gana. Então, quando você está nessa situação, você tem duas opções. Ou você vai para Gana e vive a vida de Gana sem precisar pagar muito imposto, ou você vai para a Dinamarca e recebe serviços de primeiro mundo pagando o mesmo tipo de imposto que você paga no Brasil. O que não pode é continuar ficando como nós estamos hoje, pagando o imposto de Dinamarca e recebendo os serviços de Gana. Como que a gente vai mudar isso? Renovação política é a única solução, não tem outra solução. Colin, conta um pouquinho para a gente como é que começou. Você não chegou nesse ponto, eu acho que a hora do caldo engrossar chegou agora. Assim, conta um pouquinho para você como é que você, de empreendedor, foi para a iniciativa privada e agora é um dos líderes de um dos principais movimentos cívicos do país. Conta como é que você... como nasceu esse seu engajamento político? Ele nasceu no Vem Pra Rua, ele vem antes disso, conta um pouquinho para a gente. Bem, então, para quem não sabe, eu junto com um amigo sou um dos fundadores de um movimento no Brasil chamado Vem Pra Rua, que botou bastante gente na rua aí nesses últimos tempos, naquela saída de 15 de março, a saída de 12 de abril, a saída de 16 de agosto. E o Vem Pra Rua nasceu simplesmente de uma conversa de dois amigos que falaram: eu não aguento mais, nós temos que fazer algo. E eu tinha uma necessidade brutal de manifestar minha indignação, ou seja, a conversa foi meio assim: eu não aguento mais a situação do Brasil, ou algo muda, eu me mudo do Brasil. Aí o Checker, que é meu amigo, vira e fala assim: mas e aí, então o que nós vamos fazer a respeito disso? Eu sei lá, temos que fazer alguma coisa. E eu citei uma coisa que eu li lá no passado e que sempre me marcou muito, que era o Império Romano já ensinava que a única coisa que o Senado romano temia era a gente na rua. E o Senado romano, inteligente como era, para conter as massas de rua, fez um coliseu monumental e colocou de gladiadores lá dentro para se matar, com elefantes, com tigres, e um se matando ao outro, e dava ingressos para o povo, dando água e vinho na entrada para conter as massas. E isso já é uma coisa muito emblemática. Se você contém as massas, você tem o controle do governo. E eu acho que o nosso governo, infelizmente, abusou na dose do assistencialismo. Com tanto assistencialismo, você acalma as massas e muita da população passa a ter uma dependência com o governo. Você vê o governo como um governo provedor. E o governo pode ficar te provendo até o momento que ele não aguenta mais. E aí implode, vira uma Venezuela, vira uma Argentina, vira uma Bolívia. Então, o que acontece? Se a gente não resgatar a dignidade humana e falar: escuta, você não pode viver de esmola do governo, mas o governo tem que te prover educação, tem que te prover formas de você se preparar para se reingressar na atividade primária, ou melhor, reingressar na atividade privada, você passa a ter um problema muito grande e sem solução, que é um governo agigantado, mas sem dinheiro para manter essa estrutura. E nisso tudo, nessa historinha que eu contei, o meu amigo virou e falou assim: então vamos levar a gente para a rua. Mas como é que a gente faz isso? Sei lá, vamos fazer um banner amarelo chamando Vem Pra Rua, dia 16, escolhe um lugar e vamos lá. E aí a gente começou a chamar muita gente e aí começou o Vem Pra Rua. E o Vem Pra Rua, meu Deus, quem ia imaginar que ia chegar no tamanho que chegou? E chegou. O fato é que chegou e hoje, inclusive, vocês estavam fazendo um evento paralelo com o EJT, com as 70 principais, se não me engano, lideranças do movimento que são distribuídas pelo Brasil todo. Então, é um movimento cívico, político, mobilizatório,
dividido e distribuído pelo país todo com uma força e peso enorme. Qual que é o futuro dele, Cone? O que você olha e enxerga para o Vem Pra Rua hoje, visto a proporção e a importância desse movimento e o momento atual do país? Porque até hoje a gente não citou esse ponto aqui que é importante nas nossas conversas, dos desafios que a gente tem aqui para frente em relação à situação política e econômica. Qual que é o papel do Vem Pra Rua, visto esse Brasil que a gente enxerga para frente? Pergunta muito difícil, Anderson. E é uma coisa que a gente vem debatendo hoje e amanhã. O debate central é exatamente nessa linha. Porque eu sempre tive uma convicção, toda vez que a gente vai para a rua, para mim é sempre a última. Eu falo, agora essa é a última, eu não vou fazer mais nenhuma, não vamos mais, é a última, chega, não aguento mais. Mas algo nos leva sempre a convocar a próxima, e a próxima, e a próxima. Então o Vem Pra Rua nasceu com um intuito muito imediatista, querendo mudanças no governo. E essas mudanças não estão chegando e está se criando tem uma frustração acumulada brutal hoje no Brasil. A gente sente isso muito nas nossas bases. E nós estamos indo para algum tipo de ruptura, eu acho. Porque tem muita gente que... Nós estamos em uma crise muito grande, nós temos pessoas que estão muito... O desemprego está crescendo, nós temos pessoas que não estão aguentando mais essa corrupção desvairada no Brasil e querem algum tipo de mudança. Quando você pensa em termos de Vem Pra Rua, se eu fosse dar minha opinião, o meu sonho de Vem Pra Rua é fazer duas coisas, só duas. Se eu conseguir que o Vem Pra Rua ajude com essas duas, eu estou super feliz. Primeiro, é de alguma forma banir a impunidade do Brasil. Assim, se você não acabar com a impunidade do Brasil e você não começar a pôr gente na cadeia que rouba, nós não temos chances de mudar. A segunda coisa que eu sonho é renovação política. Numa eleição do ano que vem, você vê de fato. Eu adoraria algo do tipo assim, um desafio tão simples quanto isso. Eu peço para todo brasileiro fazer duas regras na votação do ano que vem. Se o cara já é político, não vote nele. E se o cara tem ficha suja, não vote nele. Só vote em quem tem ficha limpa e nunca foi político. Só se a gente fizer isso, você vai ver como a gente já muda o Brasil. Ou seja, nós temos que renovar. Eu vou fazer uma pesquisa rápida aqui. Quantos de vocês aqui querem se engajar politicamente ou têm pretensões no futuro de fazer isso? Uau! Uau! Eu nunca vi um negócio tão grande. É especial, meu amigo. Meu Deus do céu, parabéns. Porque eu vou falar muitas vezes em faculdades e um auditório com 200 pessoas, eu vejo no máximo 2, 3 mãos subirem. Vocês estão de parabéns. Vocês têm uma estatística completamente diferente da realidade brasileira. Parabenizo vocês e peço que vocês se engajem mesmo, porque aí está a grande esperança. E pegando esse gancho, que eu quero que você fale para cada um desses caras aqui, como é que você acha que eles podem fazer isso? Como é que você acha que eles com essa vontade toda, esse potencial todo acumulado nesse auditório hoje, Colin, como é que eles podem mudar o Brasil? Se engajem nas suas comunidades, é o único jeito. Se você não se engajar na sua comunidade e no ser visto como um líder comunitário, e você ser uma pessoa que tem uma liderança inata e a sua comunidade se engajar com você, você não tem chance, porque senão você só vira político com os conchavos do passado. Infelizmente, uma coisa que acontece no Brasil que é horrorosa é o seguinte: você quer virar vereador em São Paulo? É muito simples a equação. Você pode ser um abacaxi. Se você tem 1,5 milhão, você vira vereador em São Paulo para pôr na tua campanha. E isso tem que mudar. A campanha não pode ser dependente de uma necessidade financeira, de um veio financeiro que garanta a eleição da pessoa. E eu piamente acredito que tem uma coisa que vai revolucionar a eleição já do ano que vem e que todos os marqueteiros de plantão não sabem como lidar com ela, que é esse aparelhinho que vocês têm no teu bolso aí. Esse aparelhinho de celular que vocês têm no bolso vai fazer com que campanhas são ganhas muito mais com mídia social e mídia de WhatsApp e de Facebook do que com a mídia tradicional. Todos os políticos acreditam que hora de TV é o que faz você se eleger. Isso mudou, gente. Você não ganha mais eleição. Se vocês soubessem as estatísticas que nós temos no Vem Pra Rua, é uma coisa chocante. Vou dar um número para vocês. Mês passado,
Em uma semana, mês passado, nós tivemos 17 milhões de unique users passando pela nossa comunidade. 17 milhões de unique users. Nem a página do PT tem tanta gente passando por essa comunidade. Ou seja, é a audiência social que faz com que as pessoas ganhem. Agora, vocês não podem entrar nos conchavos políticos do passado. Se vocês querem mudar o Brasil, vocês têm que jogar um jogo diferente. Não podem jogar o jogo político-financeiro, financista do passado. Eu peço para vocês que não entrem nesse marasmo. Melhor vocês fazerem barulho num debate, barulho numa campanha e perder a eleição sem vocês se venderem, do que vocês garantirem uma eleição jogando o jogo sujo político que existe tanto no Brasil hoje. Maravilha, Colin. E, bom, palavras finais aqui para a galera, uns últimos recados. Eu acho que vale a pena deixar um espaço aberto para você, por favor. Obrigado. Bem, só de vocês estarem aqui num sábado à tarde, esse horário comigo aqui, eu só tenho a agradecer a vocês pela atenção. Muito obrigado por me ouvirem. Espero que a minha experiência lhes serviu de alguma coisa. Eu só posso deixar a palavra final de novo. Vocês viram que eu falar muito de presente. Eu só digo o seguinte: vivam, gente. Vivam e aproveitem todo dia o máximo, que você nunca sabe o que amanhã te espera. Quando você começa a ficar mais velho, você começa a ver também como nós somos frágeis, nós somos um bicho chamado Homo sapiens, a vida toma alguns cursos diferentes rápido, e muitas vezes a gente se preocupa demais com coisas que a gente não deveria se preocupar, e as coisas que verdadeiramente vão fazer você se preocupar são coisas que você não imagina que vão te preocupar no futuro. Então parem de sofrer tanto com o futuro e façam do presente o melhor possível. Uma das coisas que as pessoas perguntam muito: Colin, mas qual que é o segredo para você ter sucesso? É uma pergunta super genérica, mas não tem muito segredo, gente. É muito trabalho, é muito estudo, é muita hora de dedicação. Não tem caminho fácil. É mesmo pôr a faca no dente e se dedicar muito. Não tem atalho. Não tem atalho. E se alguém chega lá com atalho, pode saber, invariavelmente tem algo estranho. Tem algo que está errado nessa equação. Então, curtam muito, quero parabenizar demais a iniciativa. Eu acho que vocês são uma ONG, uma iniciativa fantástica. Quando tive a oportunidade de conhecer o Anderson, eu trombei com o Anderson na segunda saída do Vem Pra Rua, na Paulista. Eu tive o prazer de dar o microfone para ele e eu vi nele um líder nato, que aí depois quando ele me contou o que ele fazia, o que são jovens transformadores, eu me encantei mais ainda. Ele foi o leitor, ele que leu parte da carta, uma carta que a gente fez com muito carinho, que é a Carta do Povo, que a gente leu para os parlamentares em Brasília. O Anderson leu parte dela, a nossa querida Janaína leu outra parte dela, e a gente fez isso propositalmente porque a gente queria mostrar para os parlamentares que está na mão dos jovens o futuro do Brasil, e por isso que os jovens que estão sabendo falar com as suas respectivas comunidades que vão transformar esse Brasil. E isso está na mão de vocês, gente. Parabéns, obrigado por me ouvirem, e qualquer coisa eu sempre estou à disposição. Com vocês, Colin Butterfield, o homem que mudou o Brasil empreendendo na iniciativa privada e agora setor público. Colin, queria agradecer muito a sua presença aqui hoje. A gente trouxe uma lembrança para você, na verdade, agradecer por ser essa inspiração para a gente. Muito obrigado. Muito obrigado, Ernst, não precisava. Gente, um bom final de sábado para todo mundo e bom dia a vocês amanhã. Obrigado, gente. Bom dia. Colin Butterfield, senhoras e senhores. Muito obrigado.